Amém. Miriam, você pode orar para a gente? Sim, posso. Pai amado e querido Senhor, nesta noite, Senhor, nos colocamos na tua presença, Pai, para que o Senhor venha nos encher, Senhor, meu Pai, da tua palavra, Pai. Usa, Senhor, meu Pai, a Suzana como vaso e instrumento nas tuas mãos, Pai. Enche ela, Senhor, daquilo que o Senhor quer derramar sobre as nossas vidas, daquilo que o Senhor já derramou sobre ela, Pai. Derrama, Senhor, meu Pai, sobre as nossas vidas, que possamos guardar, Senhor, meu Pai, cumprir, Senhor, conforme a tua vontade, o que o Senhor vier falar aos nossos corações, Pai. Guarda esta reunião, guarda as nossas conexões, meu Pai, guarda a internet, os nossos aparelhos, Pai, para que possamos, meu Pai, estar, Senhor, ouvindo e fazendo a tua vontade, Pai. Guarda a vida de cada uma que está aqui, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Obrigada, Miriam. Glória a Deus. Então, eu quero começar com um versículo que está em Ruth. Se você tiver sua Bíblia e quiser abrir, né? Toda a palavra, desde Gênesis a Apocalipse, nos remete à figura de Jesus, né? A história de Ruth, ela é verídica, ela aconteceu de verdade, ela faz parte dos livros, né, da Bíblia ali. E por isso a gente não deve considerar como um conto, uma historinha apenas, né? Ela é uma história real, ela aconteceu de verdade, ela faz parte, Ruth faz parte da genealogia de Davi e, consequentemente, de Jesus, né? Ruth e seu esposo Boaz, eles são os bisavós de Davi, né? O livro de Ruth, ele mostra no Antigo Testamento a obra da redenção de Jesus. Ele tipifica a nossa incapacidade de fazer qualquer coisa para mudar a nossa condição, né? Ele também mostra a prontidão de Boaz, que era, no caso, se tornou esposo de Ruth, em pagar o preço como um parente remidor. Se você lê o livro de Ruth, ele não é muito grande, tem apenas 4 capítulos, você vai entender melhor o que eu estou falando. Mas, na verdade, esse Boaz, que pagou um preço pela vida dela, né, da sua sogra, no caso, tipifica assim como Cristo pagou o preço pela nossa salvação também, né? E essa é apenas uma das muitas revelações que nós encontramos nesse livro. Tem muitas coisas preciosas ali, e quando você estiver lendo, eu tenho certeza que você vai se encontrar com essa palavra. Tem muita, muita riqueza, eu convido você a ler. Para quem não sabe, Ruth, ela era moabita, ou seja, ela não fazia parte do povo escolhido de Deus. Houve um tempo de fome no meio dos israelitas, que era o povo de Deus, e a Bíblia diz que Elimeleque, com a sua esposa Noemi e seus 2 filhos, foram viver em Moabe. E Ruth se casou com um dos filhos dessa Noemi, né, desse casal. Essa região de Moabe era a terra de povo pagão. Os moabitas, eles eram politeístas, ou seja, eles adoravam vários deuses. Esse povo, ele não tinha aliança nenhuma com Deus eterno. Eles não sabiam nem quem era esse Deus, esse único Deus, né? Eles praticavam vários rituais impuros, inclusive sacrifício de animais, de pessoas. Tem uma passagem muito forte que o próprio rei de Moabe chegou a sacrificar o próprio filho, que era o príncipe. Então, tem coisas assim. E aconteceu que Noemi ficou viúva, né? Esse casal que foi morar em Moabe, o homem acabou morrendo, ela ficou viúva, e também as suas 2 noras ficaram viúvas. Noemi perdeu também os 2 filhos, né? Então, Noemi decide voltar para sua terra natal, lá em Belém de Judá, porque as viúvas, elas viviam de forma muito miserável. Nessa época, elas perdiam tudo, elas perdiam até a casa que elas moravam, né? Elas não tinham como se sustentar. E como as suas 2 noras eram jovens, ela disse para elas voltarem para a casa dos pais, né? E para tentar casar novamente. Elas tinham oportunidade de começar uma vida, né, novamente com outro esposo, enfim, para poder ter o sustento, porque agora eram 3 viúvas, né? E ela disse que então ela voltaria para sua cidade para procurar alguém que pudesse ampará-la nisso, né? E daí Ruth, a sua nora, responde ali no capítulo 1, versículo 16 e 17, ela diz assim: não insistas comigo
que eu te deixe e não mais te acompanhe. Aonde fores, eu irei. Aonde ficares, eu ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morares, onde morreres, morrerei, e ali serei sepultado. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando eu li essa mensagem, né, num outro dia, num outro momento, porque graças a Deus a palavra ela é viva, né? É Cristo. Então, cada vez que você lê, você vai receber algo novo. Por isso é tão gostoso ler todos os dias, né? E aí eu fiquei pensando nisso, eu fiquei pensando naquilo que ela falou e eu pensei, uau, que transformação dessa moabita, né? Porque ela fazia parte daquele povo de sacrifícios, né? Porque ela desejou tanto o povo de Noemi? Por que ela desejou tanto Deus de Noemi? Porque certamente a vida de Noemi revelava o Deus que ela seguia, o comportamento de Noemi. Porque certamente Noemi não se curvou diante dos deuses moabitas. Ela se manteve fiel ao Deus de Israel, mesmo estando em terra estrangeira. Se manteve fiel aos costumes israelitas, né? No meio de um povo pagão. Não foi o meio onde ela vivia que mudou o que ela vivia, né? Noemi não se rendeu às ofertas que o mundo oferecia para ela. Porque com certeza tinha muita coisa boa no meio deles, né? Mas ela não se rendeu a isso. Coisa boa no sentido de atraente aos olhos, né? Não que fosse bom. Agora imagine, Noemi estava num lugar que não tinha nenhum crente. Não tinha igreja para ir no domingo sentir arrepio. As pessoas não tinham Bíblia. Imagina, você consegue se imaginar num lugar desse? Você é a única crente lá no meio para sustentar a tua família, manter a tua família de pé. Noemi, ela certamente precisou muito usar da sabedoria recebida do Senhor, temor a Deus, para que a sua família não se desviasse. Porque seria dela o papel, inclusive, de ensinar tudo para essas mulheres, que eram suas noras e moabitas. Pensa como essas mulheres chegaram à família, né? Seus costumes, suas crenças, seu comportamento, e entraram na família sem conhecer nada sobre o Deus Criador. Olha que choque, né? A família de Noemi, ela estava como povo estrangeiro em Moabe. E, no entanto, elas transformaram vidas. Isso me lembrou algo que a pastora sempre fala, a pastora Fabiana sempre fala. Tudo em nossa vida aponta para duas coisas. Para a nossa necessidade em si e para a eternidade. Embora não fosse a coisa certa que o marido de Noemi tenha feito, né, de morar em Moabe, porque foi falta de confiança em Deus, quando você lê, você vai entender isso, né? Mas veja como tudo em nossa vida aponta para a eternidade. Certamente, as pessoas que passaram por eles em Moabe tiveram suas vidas transformadas. Ou seja, independente de onde eu estiver, independente do que eu estiver passando, sempre vai apontar para a eternidade. Tem algo a mais, né? Eles foram para matar a fome deles, mas olha a transformação na vida dessas mulheres, né? Tem ensino, tem obra, tem libertação, tem edificação, tem salvação. Sempre vai apontar para a eternidade. E que coisa que a pastora também fala sempre, que toda informação gera intercessão. Eu fiquei pensando nisso também, porque quanto tempo Noemi deve ter orado por essas noras, né? Para que seus olhos fossem abertos, para que quebrantassem seus corações. E aí eu fico imaginando assim, né? Noemi, ela ensinava para essas mulheres sobre a sua fé em Deus. Enquanto elas faziam suas atividades, né, do lar, como esposas, Noemi ensinava sobre os princípios de Deus. Enquanto ela ensinava a rotina de oração, ela ensinava sobre as comidas, porque judeu é cheio de coisa para comer, né? O que não podia comer, o que podia comer. Essas noras tiveram que aprender sobre toda uma mudança de alimentação para atender os seus esposos. Ensinava o jejum, ensinava sobre orar, ensinava sobre amar e obedecer a esse Deus soberano.
né? Apontando para a sua necessidade e para a eternidade. Porque a sua necessidade era que seus filhos casassem com esposas que adorassem o mesmo e único Deus deles. Senão eles iam se desviar com as mulheres, né? Como já havia acontecido em outros momentos. E também aponta para a eternidade, porque assim haveria salvação de vidas e transformação. Veja como sempre tem os dois lados, né? Os dois lados, sempre tem. Noemi teve que ensinar, inclusive, a importância de se vestirem de forma que agradasse o Senhor, arrumar os cabelos. Quando entra a conversão, vai mudando tudo, né? E é de dentro para fora, mas há uma transformação. Noemi aconselhava sem julgamentos. E muitas vezes ela apenas ouvia. Ser uma boa ouvinte é como um bálsamo para quem precisa falar. Muitas vezes a gente precisa só ouvir, né? Noemi nunca afrouxou sobre a sua fé, sobre aquilo que ela acreditava e vivia. Mas ela teve amor e paciência com essas mulheres. Ela tirou tempo com elas. E o seu testemunho de vida atraiu Ruth para a sua vida com o Senhor. Quando chegou o dia de se afastarem, aquele momento que a gente leu ali, que ela disse que vai embora dessa cidade, desse lugar, Ruth não conseguiu imaginar o fato de ter que voltar atrás, de viver longe da presença de Deus. Quem que ensinaria sobre Deus no meio daquele povo mundano? Então, nós percebemos que Noemi discipulava as suas noras. Ela era discipuladora das suas noras. E Ruth se revelou uma discípula fiel e obediente. Infelizmente, Orfa, que é a sua outra nora, não conseguiu abrir mão de certas coisas que ela sonhava e que ela desejava. Obviamente, Noemi agiu de forma igual com as duas, né? Mas a resposta ao discipulado foi diferente. Orfa não conseguiu negar-se a si mesma. Ela não conseguiu tomar a sua cruz. Orfa não conseguiu morrer para si mesma e viver para o Senhor. E aí, em um certo ponto, Orfa abandona o discipulado. Deixou de seguir o Senhor através da vida de Noemi. E tudo bem, tudo bem. Porque se Ruth permaneceu, então é sinal que Noemi não estava errando na sua obra em Deus. Talvez você tenha pensado em alguém nesse momento, que por mais que tenha recebido amor e dedicação, abandonou o caminho. Mas Noemi nos ensina sobre a importância de saber a hora de se liberar da pessoa. E de liberar as pessoas também. Algumas pessoas são para um tempo, outras para um longo tempo. E nós precisamos aprender a respeitar esse tempo que o Senhor coloca em nossas vidas. Honrar as verdadeiras conexões que Deus faz, as verdadeiras amizades que Ele nos dá e liberar o que não vem dele. As revelações de quem somos e com quem nós devemos andar é só o Pai que nos dá, através do amado Espírito Santo. Então, esteja ciente de que algumas pessoas podem cair, podem dar passo para trás. Esteja você ali para caminhar junto, para ajudar, para levantar. Mas também pode haver pessoas que não desejarão seguir. E a essas pessoas, deixe ir. Tudo bem. Tudo bem. Que forte e que lindo esse laço de discipulado. Isso tudo me fez refletir, assim, sabe? Nessa mensagem com a vida de Noemi, o exemplo da vida dela, fiquei pensando, será que nós estamos nos comportando como Noemi? Será que nós estamos levando pessoas até a presença de Deus? Será que a nossa vida está gerando esse desejo nas pessoas de buscar a Deus? O próprio Jesus disse em Mateus, né? Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Será que eu estou fazendo discípulos? Será que você está fazendo discípulos? A resposta é sim. Nós sempre vamos atrair pessoas por nosso comportamento e por nossa vida. Sempre. Sempre vamos atrair pessoas. Você sempre vai ensinar outras pessoas a amar aquilo que você mais ama. Uau!
filhos vão aprender, maridos vão aprender, amigos vão aprender, funcionários, pais, vizinhos, todas as suas conexões vão aprender a amar o que você mais ama. A questão séria é: o que você tem amado mais? Que tipo de discipuladora, que tipo de discípulos você está gerando? Porque precisamos imitar Jesus, certo? Isso não é novo. Nós sabemos disso. Precisamos imitar Jesus. Então você precisa, segundo a ordenança, gerar discípulos, que é a ordenança dele. Mas segundo a imagem e semelhança de Jesus, gerar discípulos para Jesus e não para você. Será que você está ensinando as pessoas que estão próximas a você a amar o Senhor acima de todas as coisas? Esses amigos, esses parentes, essas pessoas que estão ao seu redor. Será que está sendo referência para as pessoas imitarem Jesus? Será que você tem ensinado com a sua vida que Deus é soberano e que a última palavra é sempre dele? Será que você abre mão das coisas dessa terra por amor a Jesus? Somos mesmo submissos à vontade de Deus? Você está ensinando e refletindo que ama a Deus mais do que pai, mãe, filhos, irmãos e até a própria vida? Porque é isso que ele pede, né? É isso que ele fala. Está mesmo carregando a cruz, a sua cruz e seguindo Jesus? As pessoas estão aprendendo a amar e a seguir Jesus também? Sua vida está ensinando a respeito da obra de Cristo? O autor do livro Pequeno Príncipe, ele disse algo: somos responsáveis por aquilo que cativamos. E é uma verdade. Nós nos tornamos responsáveis por aquilo que cativamos. Olha o que o próprio Jesus falou em João 6, 37 a 39. Todo o que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus falou isso. E a vontade do Pai que me enviou é essa: que nenhum daqueles que ele me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Jesus foi, Jesus é, e Jesus sempre será o maior discipulador do mundo. E ele é o nosso modelo. Sempre haverá discípulos. O problema é se eu estou gerando para Jesus. A Bíblia fala muito sobre discipulado. E se você, nesse momento, entende a importância do discipulado, é porque algo a mais, algo além do seu espelho conquistou a sua alma. Você está enxergando além de você mesmo. O discipulado, ele começa com a admiração por Cristo e ele se transforma na imitação diária dele. Até o ponto de sermos admirados por outras pessoas. Não, obviamente, né, por quem somos, não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver disso, mas por quem imitamos. Nós sabemos que há dois sentidos no discipulado. O discipulado com o ato de seguir Jesus, ou seja, eu sendo discípula de Jesus, imitar Jesus, e o discipulado como ato de ajudar alguém a seguir Jesus. Ajudar alguém a imitar Jesus, que foi o caso de Noemi, que foi a discipuladora. Mas eu só posso ajudar alguém a fazer algo que eu já faça. Eu consigo fazer determinada coisa melhor quando eu já a domino. Como eu vou ajudar alguém a seguir Jesus se eu própria não seguir também? A pessoa vai seguir imitando o que eu estiver imitando. A pessoa vai aprender a amar o que eu amar. O que eu estou amando? E por isso tem sido tão importante, para mim, em particular, esse processo de cura que a gente está fazendo ali, né, no grupo que está junto com a pastora Fabiana, porque tem sido transformador, tem sido libertador aquilo ali. E através desse processo, muitos amores que a gente carregava, a gente consegue se livrar. Né? Quem não fez, eu super recomendo que procure informações e faça esse curso, que realmente é transformador. E a gente começa a tirar muitas coisas e a gente consegue fluir em Deus, né? No discipulado, nós influenciamos pessoas.
Claro que a obra é do Espírito Santo, ok? Nós sabemos disso, mas a obra é em nós e através de nós. Então, influenciamos pela capacidade que nós temos de impactar com o nosso exemplo. Nós influenciamos pessoas através do impacto que nós geramos nelas. Senão, elas não vêm. No caso de amar, de buscar Cristo. Com isso, Jesus nos desafia a sermos discipuladores e a darmos aos outros aquilo que nós temos recebido dele próprio. O que eu recebo de Jesus? É isso que eu preciso dar aos outros. Jesus nos disse em Mateus 4, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Sigam-me, disse ele, me acompanhem, imitem, façam também. Ser cristão é ser discípulo de Cristo. Porém, Jesus não fez somente discípulos. Ele também os encorajou a fazer outros discípulos. Não tomando para si mesmo as suas ideias como modelo, mas espelhando-se em Jesus e em suas ideias, ou seja, imitando a Cristo. Por isso, é importante a gente avaliar a nós mesmas, né? Se somos realmente discípulas de Jesus. Se nos comportamos como discípulas de Jesus. Não como nós queremos ou imaginamos, mas como ele quer ser seguido. Porque há uma diferença. Jesus tinha muitos seguidores. Muitos seguidores. Até hoje, né? Mas será que todos os seus seguidores são realmente seus discípulos? A gente consegue perceber 3 grupos de seguidores de Jesus. O primeiro grupo é a multidão que seguia Jesus. E esses seguiam fisicamente. São aquelas pessoas que vão na onda, que vão no barulho, vendo o que tem de bom para extrair. Entra no YouTube aqui, vê uma live ali, vai no culto lá. O segundo grupo são os discípulos, chamados por Jesus para segui-lo. Tanto no sentido físico como no espiritual. E o terceiro grupo são os 12 discípulos, os íntimos. E esses não apenas eram discípulos de Jesus, como também formavam um círculo íntimo em torno dele. E se você observar o comportamento da multidão, por exemplo, pode perceber que eles seguiam e seguem, né? Porque não mudou nada. Mas essa multidão segue Jesus sempre, ou na maioria das vezes, por algum benefício, por interesse, por curiosidade, muito mais do que por consciência do discipulado e do custo envolvido nisso. Porque sim, tem um custo seguir Jesus. Ser íntimo de Jesus tem um custo. Não fosse, ele não teria deixado em Lucas 14. Ele falou a partir do versículo 25. Ele disse assim: uma grande multidão acompanhava, e ele, voltando-se na direção dela, disse: se alguém vier a mim e amar pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. E pulando para o versículo 33, ele também diz: assim, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Quem não pode ser discípulo de Jesus? Todo aquele que não cumprir qualquer uma das 3 ações indicadas por Jesus. O texto mostra que Jesus está falando para a multidão. Olha o cenário, uma grande multidão está seguindo Jesus. O que é a grande multidão? É um montante anônimo. Eles estão ali com Jesus, são seguidores de Jesus, mas são um montante anônimo. É uma grande multidão e é como se fosse uma pessoa, essas pessoas fossem pessoas sem rosto, sem nome, sem intimidade. Uma pessoa que, embora esteja ali, não conhece Jesus, não sabe das coisas que ele gosta, das coisas que ele não gosta, não sabe o que ele sonha para ela. Ele não conhece também essas pessoas. Em verdade, vos digo que nunca os conheci. Porque essa frase ele não fala para quem não andou com ele. Ele fala para os seguidores dele. Ele fala para crente essa frase. A multidão é uma pessoa
aparentemente neutra, indefinida, isenta de responsabilidade, não quer nada, sabe? Com relação a Jesus e ao seu próprio ensino. Na grande multidão estão aqueles que querem seguir Jesus, mas segundo as suas próprias condições. A multidão tem mania de querer ressignificar, de dar novo significado a tudo que ofende o seu amor próprio. Não, isso aqui eu não vou fazer desse jeito. Ah, não, está escrito ali, mas eu não vou fazer assim, não. A grande multidão é o exemplo mais escandaloso de que é possível seguir a Jesus sem levar em consideração o custo do discipulado. Ou seja, é possível seguir a Jesus sem compromisso. Jesus, por favor, nos livre disso. Nos livre de ser multidão. João 6, versículo 2 diz: seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia e curava os enfermos. Algumas características da multidão: relacionamento distante e impessoal, nem se importa com o grupo, não está nem aí para nada. Importante é ele estar bem. Diálogo sempre superficial, sempre conversa fútil. Assim é a multidão. Nunca traz um assunto que edifique a vida de alguém. Ah, já recebeu a bênção no domingo. Não aceitam ser cobrados, ser confrontados sobre a sua conduta. Não se deixam tratar por ninguém. São totalmente independentes, são confusos, são religiosos, são materialistas. Fogem de tomar a cruz, pois eles não toleram desprazer. O que vai doer, o que vai tirar do confortável, eles não querem. Possuem uma vida egocêntrica. Vivem de aparência. Vivem assim, tipo, mostro que sou crente e já tá bom. E a busca de Jesus sempre foi por discípulos comprometidos com ele e com o seu ensino. Discípulos capazes de segui-lo, consciente do custo dessa decisão. Por isso Jesus fez uma exortação àquela multidão sobre a necessidade da consciência do custo do discipulado. E por isso que o início da caminhada de Jesus era gigante, quando terminou lá na cruz só tinha um. Porque o custo do discipulado é pesado, tem um preço. Não é fácil. Junto à multidão, ali seguindo Jesus, tem também o grupo dos discípulos, dos seguidores, né? Discípulos de Jesus. Aqueles que o seguem ou que buscam seguir a Cristo. Buscam fazer a sua vontade, seguem os mandamentos, mas não conseguem aprofundar. Isso me fez lembrar o jovem rico. Ele não pertencia à multidão. Ele seguia Jesus, ele era um discípulo. Tanto que ele se aproxima de Jesus e o chama de mestre. E ele pergunta: o que eu farei de bom para ter a vida eterna? Querido, né? Apesar de seguir Jesus, ele ainda queria conquistar com o seu esforço. E ainda queria chamar atenção para si. Ele queria estar na frente, aparecer. O que mais se destacava nele era a fidelidade religiosa e até legalista. Mas quando Jesus mostrou para ele a cruz, ele retrocedeu. Algumas características desses discípulos é que eles possuem um relacionamento frequente, mas algum superficial. Não permitem o tratamento do caráter. Dão uma resposta superficial e até religiosa à palavra de Deus. Usam versículos soltos para afirmar aquilo que eles creem, ou querem crer, ou querem viver. Eles estabelecem ligações por conveniência com liderança, com pastores, com líderes de ministério. Fogem de cobrança e de confronto. Eles vivem estagnados na apatia espiritual, não conseguem avançar. São fiéis a programações, à estrutura religiosa, não perdem um culto, mas não se deixam tratar pela cruz. Não conseguem avançar. Mas veja bem, tanto a multidão como os seguidores, eles podem mudar, podem avançar no grupo, podem se aproximar mais de Jesus, entender o discipulado, entender a cruz, mas precisam de acompanhamento. E aqui entra o discipulado. Esse é o objetivo. E depois tem o terceiro grupo, que é o grupo dos discípulos íntimos.
Aqui nesse nível, a proximidade é total. Aqui se sabe o que o amado quer, o que ele gosta. A intimidade e a liberdade de pensamentos, de sentimentos são completas. O compromisso e a renúncia são mais profundos. As motivações dos discípulos íntimos são o reino e a eternidade. É aquilo que motiva eles. É enxergar a eternidade, é enxergar o reino. Esse grupo de discípulos nos mostra que eles aceitam o preço da cruz. Ali nesse texto de Lucas 14, Jesus mostra 3 características do discípulo íntimo. O discípulo íntimo de Jesus vive o amor por seu Cristo. Esse discípulo ama Jesus mais do que qualquer coisa ou qualquer outra pessoa. Jesus é definitivamente a sua prioridade. Jesus é amado acima de tudo. Jesus sempre tem a primazia dele. Mas e quando, por exemplo, né? Eu quero ser íntima de Jesus, mas o marido ou os pais colocam condições proibindo de seguir Jesus. Difícil, né? Mas eu quero ler um trecho de um livro que me marcou muito, que foi um marroquino que escreveu. Ele se converteu ao Senhor Jesus quando ele fazia comparações entre o Evangelho de Lucas e o Alcorão, para um trabalho de conclusão de faculdade, de mestrado, sobre religião. Ele estudava numa universidade islâmica, ele era dos islâmicos lá. E ele escreveu esse livro e ele conta a história de como ele abandonou o islamismo e se rendeu ao Senhor Jesus. E ele tem um trecho que ele diz assim, ó: eu tive que pagar um alto preço por causa da minha conversão. Para algumas pessoas eu era sujo, que negou a religião verdadeira e a vendeu. Para outras eu havia ficado louco ou sofrido lavagem cerebral. Tudo isso refletia no modo como viam meus pais e meus irmãos. Era uma grande vergonha para eles. Hoje eu vivo refugiado em outro país por causa do Evangelho. Eu não vejo a minha família há muitos anos. Eu perdi minhas 2 irmãs e não consegui voltar ao meu país. Tive meu passaporte cancelado em Marrocos por ter me convertido. Eu não posso mais voltar por causa da minha fé. Eu perdi amigos, eu perdi emprego, eu perdi casa, eu perdi bens materiais, mas eu ganhei muito mais. Eu ganhei Jesus Cristo como Senhor da minha vida, como Salvador da minha vida. E você? O que você pagou por causa de Cristo? Quanto Jesus vale para você? Isso foi o que ele perguntou no livro. Isso me matou. Me envergonhou. Sabe? Me envergonhou. O discípulo íntimo de Jesus, ele vive o amor. O amor. Um tipo de amor que só pode existir quando nós percebemos que estamos diante de um Deus soberano. Quando entende da onde ele tirou você, aonde ele te colocou. Esse tipo de amor é o amor que caracteriza o discipulado de Cristo. Que não olha nada nem ninguém, mas que avança em amor. Outra característica do discípulo íntimo é que esse discípulo, ele carrega a sua cruz. Não dá nem o que falar do marroquino. Ele carregou uma cruz gigante. É submisso em viver o sofrimento. Aceita, se sujeita a viver o sofrimento. Entendeu que seguir Jesus é muitas vezes viver hostilidade, viver rejeição, viver perseguição. Seguir Jesus é negar as minhas próprias vontades. Enquanto eu estiver vivendo a minha vontade, eu não sou a íntima. Não sou a íntima. Negar a minha opinião, negar a minha vida. Mas não podemos criar uma cruz do nosso jeito, moldada para nós. Não! Com um peso que não nos custe nada. Tomar a sua cruz e negar a si mesmo é se comprometer em fazer a vontade de Jesus. E para finalizar, outra característica do discípulo íntimo é que esse discípulo vive o desapego. São as 3 coisas que Jesus falou naquele capítulo. Desapego ao quê? A tudo. A tudo. Esse discípulo vive na dependência de Jesus. Pai, mãe, filhos, casa, trabalho, o que for preciso. O que for preciso.
Gente, Jesus é o rei a quem devemos nos render. E com isso, se desfazer de tudo que nos faz acreditar que nós somos senhores de nós mesmos ou do que há em nossa vida. E como é difícil renunciar a algo que nós acreditamos possuir. Nós não possuímos nada, nada, nós não temos nada. Não possuímos marido, não possuímos filhos, nem pai, nem emprego, nem bens, nem o nosso próprio ar nos pulmões. É uma ilusão. É uma ilusão. E ao mesmo tempo que está em nossas mãos, pode deixar de existir. É uma ilusão achar que temos algo. Um sopro, apenas um sopro, e tudo sai do controle. É ele que dá tronos, mas ele também destrona. Ele levanta e ele derruba se precisar. É ele que vence os nossos gigantes. Tudo que nós temos vem dele e é para ele. Esse é um pensamento de discípulo íntimo. Nada o impede de viver com Cristo e para Cristo. Seus olhos e o seu coração estão em Jesus. Ser discípulo íntimo de Jesus é uma decisão. Não está longe de você. É uma decisão. Como é que eu vou ser discípula íntima de Jesus? Preciso decidir isso e me encorajar. E tem um custo. Mas sabe, a palavra de Deus diz que chegará o tempo em que Jesus virá. Ele vai voltar. E ele vai retribuir a cada um conforme as suas obras. Chegará o tempo em que Jesus vai estabelecer o seu reino aqui nessa terra. E essas pessoas que negaram a si mesmo, que renunciaram tudo, que amaram a Jesus mais do que tudo, elas serão recompensadas. Colossenses 3, 23 e 24 diz: tudo que você fazer, faça de todo o seu coração como para o Senhor, como fazendo para o Senhor, não para homens. Estejam cientes de que vocês vão receber do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor é que você está servindo. Nós não podemos nunca esquecer disso. Não são para homens, é para Cristo. A verdadeira igreja não é uma multidão que simplesmente segue a Cristo. A verdadeira igreja são aquelas pessoas que seguem a Cristo, mas do jeito que Cristo deseja. Obedecendo os termos que Ele próprio estabeleceu, não os outros. A igreja não estabeleceu nada, foi Cristo. São essas ordens que eu preciso entender e seguir. Não do próprio jeito e nem por curiosidade. Amor. Jesus virá buscar sua verdadeira igreja. A igreja que o ama acima de tudo e que faz a vontade dele, que toma sua cruz e o segue, e que renuncia a tudo por amor dele. Essa igreja, repleta de discípulos íntimos, vai desfrutar a eternidade depois com seu amado. Vale o esforço, vale o sacrifício do agora, para participar depois das bodas com o rei. Amém? Era isso.